Oi pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma história muito linda, que é a história de Michael Faraday, e contextualizar um pouco em relação à época em que ele vivia e quais eram os pensamentos comuns, né, do ambiente científico, principalmente, e falando dos físicos, né, Michael Faraday era um físico que permeava os mais diversos campos da ciência e por isso à época também ele foi considerado um cientista. Mas antes eu queria iniciar o vídeo com algo que era uma pergunta fundamental, que é uma pergunta que permeou todos os grandes pensadores, desde Aristóteles até os cientistas de hoje em dia, que é do que o mundo é feito. Então, foi essa pergunta que motivou Faraday em seus estudos e que nos motiva até hoje. Então, o que a gente sabe é que antigamente, na época de Faraday, século XVIII, se falava muito sobre filosofia natural. E nesse contexto, filosofia natural são todos os campos da ciência, da química, física, a matemática e biologia, por exemplo, como ciências naturais. E era a intenção, essa pergunta gerava a intenção de entender qual era o conjunto de regras que configuravam o nosso mundo, né? O mundo que a gente vive, o nosso ambiente. E hoje se sabe que, mais modernamente, a gente tem por entendimento que as partículas elementares constituem o que antes era chamado de éter, né, que é o nosso, é onde estamos, e que essas partículas elementares hoje, cada ano que passa, são descobertas novas partículas elementares, então os taus, os mesons, mais recentemente os bósons de Higgs, todos eles compreendem essa força quase que virtual do que hoje constitui a matéria. Mas também tem uma mais recente ainda, tem a teoria das cordas, por exemplo, que fala que tudo está interconectado por strings, né, ou cordas, que é uma teoria muito mais abstrata, muito mais complexa, mas muito interessante também. E para a construção de tudo isso, curiosamente, a gente ainda utiliza conceitos e mecânicas clássicas, como por exemplo a de Faraday, que eu vou trazer mais pra frente. Mas antes eu quero contar um pouco da história dele, que é muito linda e curioso já saber de antemão como que a mecânica que ele construiu, as ideias que ele inferiu à época do século XVIII são utilizadas até hoje, né? O termo cientista em si, ele passou a ser utilizado lá no início do século XIX, né, em 1834, e deixou de existir então o que eu trouxe para vocês no início, que é o conceito de filosofia natural. E aí cientista é aquela pessoa então que faz o estudo das diversas áreas da ciência. Hoje em dia é um conceito muito mais restrito, então quando a gente fala de cientista, a gente pensa em alguém que é expert em uma certa área da vida, né? Quando na verdade a alcunha do termo vem de muito antes, quando se tratava de alguém, quase um curioso em relação a todas as áreas de estudo, o que é muito comum naquela época, né? Então a gente fala de Mendeley, a gente fala de Newton, todos eles permearam, Newton especificamente a física, mas muito da matemática também, ele teve que melhorar a matemática dele para fazer a física. Mendeleev era um cartógrafo que também entrou na área da química e construiu a tabela periódica por conta do seu background em cartografia, né? Então é muito interessante. E Faraday também. Mas diferente destes, Faraday, ele veio de uma família pobre. Ele nasceu em 1791, final do século XVIII. Nessa família, então, ele, por ter vindo de uma família pobre, ele não tinha um ensino médio, high school, né, de Londres, nascido em Londres, e muito menos a universidade, né. Então,
com 13 anos, ele se tornou aprendiz de encadernador, o que é um fato muito curioso, porque na minha família também a gente tem muitos encadernadores, né? Meu avô era encadernador, meu pai foi por um tempo, minhas tias, avós, e meu primo, hoje, que fez a vida com encadernação, né? Então é muito curioso, é um ponto de similaridade que me faz feliz de saber, né? Então, aos 13 anos ele era aprendiz de encadernador, muito habilidoso, e com uma gana por curiosidade. Ele era uma pessoa muito curiosa, né? Um adolescente muito curioso. E em Londres, na época, a Royal Institution of London, que é a Instituição Real de Londres, promovia apresentações públicas científicas. E um desses apresentadores era um químico chamado Humphrey Davy. E Humphrey fazia essas apresentações, e por ser pública, então o ingresso era bastante acessível, e era onde Faraday tinha o hábito de ir. E o Faraday ficou extremamente abismado com o trabalho de Humphrey Davy, e tinha o rigor de ele ia em todas as apresentações e anotava tudo que Humphrey Davy falava. Anotava muito bem anotado, com um teor bastante crítico, e ao final de vezes indo nessas apresentações, Faraday encadernou o que ele construiu, né, que a gente pode chamar até de monografias das palestras de Humphrey Davy, e em um momento entregou esse caderno, esse livro ao Humphrey como presente. Davy achou incrível o trabalho de Faraday e o convidou para, na verdade foi quase que chantageado, né, a trazer o Faraday para o seu laboratório, pensando que pela destreza com que ele encadernou as monografias de Davy, que Faraday ia ter bastante habilidade com práticas de laboratório. E foi assim então que o Faraday ingressou nessa instituição, que não é a universidade, né? Não é Oxford, Cambridge, é simplesmente a Instituição Real de Londres, né? Que é onde, na verdade, naquela época se fazia muito da ciência, né? Então, Faraday trabalhou por lá por um bom tempo, até o momento que ele substituiu realmente Davy, né? Davy se aposentou e Faraday assumiu aquele laboratório na Royal Institution. Ali ele estudou muitas das áreas que naquela época entendidas por um filósofo natural, ou mais modernamente um cientista. Então ele partiu desde o eletromagnetismo até a eletrólise química, também estudou ótica, então perceba, ele permeou o universo físico, químico, das ciências naturais também, e das ciências naturais por conta de uma ideia que Faraday construiu, que é o da interconvertibilidade das forças, ou seja, que tudo está conectado. Então Faraday sempre partiu dessa premissa, e sempre no campo das ideias, né? Então Faraday era muito imaginativo, e um dos fenômenos de interconvertibilidade que ele estudava era especificamente a dos efeitos elétricos nos efeitos fisiológicos. Então, como que os efeitos elétricos impactavam os efeitos fisiológicos, os efeitos, né, sentidos nas espécies humanas e animais, né, e na fauna. Então, esse conceito inicialmente de Faraday, essa ideia sobre a interconvertibilidade de forças, ela parte, e aí que vem acho que a moral desse vídeo, ela partiu ela nasceu do entendimento religioso de Faraday em relação a como o mundo é configurado. E por que eu falo isso? Faraday nasceu de uma denominação primitivista chamada a denominação dos Sandemanianos, né? Então era uma vertente
do protestantismo, que não era o protestantismo comum da Inglaterra, né? Na verdade era o protestantismo sandemaniano, ou seja, uma vertente que não era anglicana, que era mais comum. E nessa vertente se pregava muito a fé como um ato de conhecimento. Então ela era menos emoção e mais ação. Então essa era a prática daquela seita, né, da seita dos sandemanianos. E perceba como isso tem paralelo grande com o que é a pesquisa científica, né? Então perceba, Faraday não tinha nenhum histórico de estudo, né? Não tinha background de matemático, físico, químico, ele apenas tinha religião como ponte entre o universo que a gente não compreende e o nosso mundo atual, o mundo que a gente observa, e usando da fé e das premissas dos sandemanianos, ele então construiu toda essa intenção de conhecimento, né? Que hoje revolucionou a física e a química também, como a gente conhece. Então, Faraday substituiu Davy nesses seminários públicos, né, muito acessíveis à população geral. E lá ele fazia experimentos. Então, um dos experimentos que é muito conhecido, até se vê nos filmes, era o experimento do choque elétrico no sapinho, né? Então aí ele demonstrava a ideia de interconvertibilidade, como que um efeito elétrico conseguia causar a movimentação fisiológica daquele sapinho que, né, estava inerte. Então era assim que ele experimentava, e vários outros temas também, né, inclusive. Mas sendo é claro que várias outras coisas, mas sendo essa mais curiosa, mais familiar a gente, né? E muitas das monografias que então eram produzidas dessas apresentações foram utilizadas inclusive por Maxwell, né? Que junto a Newton, em uma época muito posterior, ele também revolucionou muito do que a gente entende por mecânica clássica. E aí eu queria trazer uma observação bastante particular minha, né? Que é um ponto crítico à época, né? Então você vê que antigamente se tinha muito disso, né? As instituições fazendo o que hoje a gente conhece por papel da universidade, né? Onde eram essas instituições da Inglaterra que promoviam a cultura científica. Só que hoje você vê que a dinâmica mudou completamente. São as universidades que hoje deveriam, na verdade, ter esse papel, essa função social. E eu fui pesquisar um pouco, muito brevemente, sobre a política econômica da época na Inglaterra. A tendência naquela época ao liberalismo econômico, né? E hoje a gente vê que é muito diferente. Hoje a gente tem um ambiente mais fechado e do que a gente pode perceber é uma política econômica de mercado, mas social-democrata. Então, algo muito pautado na captação mais agressiva de recursos, né? Diferente do liberalismo econômico, que promove a disseminação sem travas, né? E aí falando politicamente, assim, da concorrência, né? Mas no caso aqui a gente tem as instituições fazendo um papel social e hoje em dia é algo mais fechado realmente, é algo que as universidades precisam ser fomentadas de alguma forma para fazer essas pontes. Então é algo muito mais restrito, infelizmente, e fica aqui o meu ponto para pensar, né? Porque que antigamente a gente tinha um papel de instituições que hoje foram estão restritos às universidades, e por que não voltar àquele modelo que era muito mais expandido, né? Muito mais disseminado e compartilhado, não só entre universidades, mas também instituições, né? Então acho que a gente podia tentar aprender um pouco com essa parte da história que foi tão importante, né? E que gerava tantas mentes brilhantes como Faraday, por exemplo. E aí, dos dois temas que eu queria falar sobre, dos estudos de Faraday, a gente tem o éter luminífero
E aí eu falei lá no início do vídeo sobre o éter, né, o que ele entendia por éter, e hoje a gente trabalha em termos de partículas elementares e teoria das cordas. Mas esse éter era onde toda essa interconvertibilidade de forças acontecia. Então, na situação do sapinho, como que um efeito elétrico passa, se replica em um efeito fisiológico, por essa interconvertibilidade de forças via um éter. E aí eu falei do luminífero porque muito desse éter foi estudado em termos de ondas eletromagnéticas, que é a luz, no caso, né? Então, esse trabalho de Faraday, que Faraday executou junto com outros grandes cientistas, como por exemplo Hans Christian, é muito nobre, é muito interessante. Então, falando de Hans Christian, em 1820, ele também, dando suas apresentações públicas, ele tinha na sua bancada uma bússola, né, disposta ali em um canto, e ele ia fazer uma demonstração elétrica, né? Então ele tinha um gerador elétrico e fios condutores conectados, e no momento que ele ligou esse set, né, de fios condutores e gerador elétrico, a agulha da bússola que estava na bancada se movimentou. E aí, quando ele desligou, a agulha voltou ao ponto original. E aquilo causou espanto para ele naquele momento. Então, durante a apresentação pública, ele teve seu momento eureka, Hans Christian. E divulgou isso, né? Ele falou, então o efeito elétrico impactou num efeito magnético, né? Interconverteu em um efeito magnético, exatamente a ideia de Faraday. E Faraday, quando soube disso, teve a prova da sua ideia, né? Sobre o conceito de éter, né? E aproveitou os trabalhos, esse momento eureka de Hans Christian para fazer os seus estudos. E fez algo diferente. Ao invés de promover a indução magnética por um efeito elétrico, ele utilizou um sistema com campo magnético, um ímã no caso, né? Movimentou esse ímã em um solenoide, e essa movimentação do ímã gerou corrente elétrica, então ao contrário. Ou seja, podia acontecer de um lado quanto do outro, né? Então Faraday estudou muito isso e se tornou, portanto, até uma unidade de medida em física, né? E é muito legal ver que anos estudando, a vida inteira estudando, a vida inteira sendo um físico muito mais qualitativo, né? Perceba, Faraday não tinha background de matemática, ele não era estudado, ele não tinha ensino médio, então todas as inferências que ele fazia eram no campo das ideias, e todas se provaram experimentalmente. Então ele foi um físico bastante experimentalista, o que é muito legal também, né? Porque às vezes a gente ouve muito falar, Einstein, por exemplo, foi um grande, maior cientista teórico de todos os tempos, né? Mas a gente nunca deu os créditos também àqueles que são experimentalistas, que é a parte que eu mais gosto, né? De provar na bancada o que você conjectura no campo das ideias. É muito lindo. E aí, para fechar o vídeo, então, eu queria deixar esse ponto, né, sobre como a religião, como o único histórico que ele tinha de contexto sobre a vida, ajudou Faraday a ser hoje o que a gente entende como um dos maiores cientistas de todos os tempos, né? Tipo Newton, Maxwell e Einstein. Então Faraday inclui essa role de cientistas que diferente destes não tinha histórico. Então era uma pessoa que veio muito de baixo e alçou por conta de sua curiosidade, por conta de seu histórico religioso, de como ele enxergava o universo, e pelo incentivo, inclusive, da instituição real, né, que promovia tinha uma função social naquela época, né, de divulgar ao público a ciência. Então, como tudo isso criou o gênio que foi Michael Faraday. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada e até a próxima.